A igreja estava lotada naquela noite, todos com seus melhores trajes e um sorriso ensaiado de quem acreditava estar no lugar certo para se redimir dos pecados da semana. Eu me sentei no banco da frente, como sempre fazia, achando que o mais perto do altar me deixaria mais próximo de Deus. O pastor subiu ao púlpito com a mesma energia de sempre, um sorriso radiante que transmitia esperança para a multidão. Ele começou com uma pregação sobre arrependimento, falando sobre a importância de sermos honestos com nós mesmos e com Deus. Não há como esconder nada dele, meus irmãos. Sejam verdadeiros, arrependam-se de coração, pois Deus vê tudo, ele disse, com a voz firme ecoando pelas paredes da igreja. Mas havia algo no ar naquela noite, uma sensação estranha que arrepiava a pele. Eu olhei ao redor e percebi que não era só eu. Algumas pessoas também pareciam inquietas, se mexendo nos bancos, olhando discretamente para as portas. De repente, um som metálico ecoou pelo salão, um barulho seco que fez todos se virarem para as portas. Estavam trancadas. Um murmúrio de espanto se espalhou. Eu tentei me levantar, mas meus pés estavam pesados, como se algo invisível os mantivesse no chão. Foi então que uma figura surgiu no altar. Vestia uma máscara que cobria todo o rosto, e sua presença era assustadora, como se o próprio medo tivesse tomado forma. O pastor, antes tão seguro de si, recuou alguns passos, sem saber como reagir. A figura mascarada ergueu a mão, pedindo silêncio, e a igreja inteira mergulhou numa quietude sepulcral. Vocês acham que podem enganar a Deus? A voz ecoou, profunda e distorcida, vinda da figura mascarada. Hoje, todos vocês serão julgados por seus pecados, e ninguém sairá daqui enquanto o julgamento não acabar. Aquelas palavras se cravaram no peito de cada um. O pânico começou a se espalhar. Alguns tentaram correr para as portas, mas estavam trancadas, sem nenhuma chance de serem abertas. Um grupo se juntou tentando arrombar, mas era inútil. O pastor tentou intervir, falando algo sobre aquilo ser algum tipo de pegadinha de mau gosto, mas a figura ignorou suas palavras, avançando até o centro do altar. Vocês acham que podem mentir, fingir ser bons cristãos e achar que Deus não vê? A figura continuou, e eu senti um calafrio na espinha. Havia algo de sobrenatural naquela presença, algo que nenhum de nós conseguia explicar. Olhei para o pastor, esperando que ele fizesse algo, mas ele estava tão paralisado quanto todos nós. A figura apontou para um homem no meio da congregação, o João, conhecido por ser um dos mais devotos, sempre presente em todos os cultos. Você, traidor, vive de aparência, mas engana sua própria família. Quantas vezes você jurou fidelidade e mentiu? João tentou se justificar, mas a figura parecia saber tudo sobre ele, revelando detalhes que nem mesmo a esposa dele parecia conhecer. E então, como se uma sombra engolisse o ar ao redor, João começou a se debater, lutando contra algo que não conseguíamos ver. Ninguém sabia o que fazer. Alguns gritavam, outros choravam. Eu fiquei ali, congelado, sem conseguir mover um músculo. E foi nesse momento que eu percebi. Estávamos todos presos ali, não só pelas portas, mas pelos nossos próprios segredos, nossos próprios pecados. Ninguém estava a salvo. O silêncio que se seguiu ao colapso de João foi quebrado apenas pelos soluços de sua esposa, ajoelhada ao lado dele, implorando por ajuda. Mas ninguém sabia o que fazer, ninguém ousava se mover. A figura mascarada permanecia no centro do altar, inabalável, com uma presença que parecia crescer a cada segundo. Vocês acham que podem escapar da justiça divina? A voz retumbou mais uma vez, fria e sem emoção. A figura continuou seu discurso, agora se virando para uma mulher que eu reconheci de vista, Dona Regina, sempre sentada nas primeiras fileiras, rezando com fervor. Aparentemente uma senhora tranquila, mas a máscara conhecia outra história. Você, Regina, quantas vezes sorriu para os seus vizinhos enquanto os traía pelas costas? Quantas palavras de ódio foram ditas disfarçadas de preocupação? A figura parecia saber cada detalhe de sua vida, revelando segredos com uma precisão assustadora. Você envenenou a mente dos outros, se escondeu atrás da fé, mas sua maldade não ficou oculta. Regina tremia, as mãos unidas em oração, mas suas súplicas eram inúteis. A figura mascarada se aproximou lentamente dela, e o ar ao redor se tornou denso, sufocante. Os olhos da mulher se arregalaram em puro terror quando uma sombra a envolveu, fazendo-a cair no chão.
como se a própria igreja a rejeitasse. Foi um espetáculo aterrorizante e ninguém mais tentou levantar a voz contra aquele julgamento. Eu olhei para os lados e vi que todos estavam em estado de choque. Alguns choravam baixinho, outros rezavam de olhos fechados, mas a maioria estava completamente paralisada pelo medo. O ar estava carregado, quase elétrico, e era como se a igreja inteira estivesse respirando aquele pavor coletivo. Aquela figura mascarada não era apenas um invasor, parecia um juiz onisciente, implacável, que não poupava ninguém. Depois de ver o que aconteceu com João e Regina, o pânico tomou conta de todos. As pessoas começaram a se mover, como formigas em um formigueiro agitado, procurando desesperadamente uma saída que não existia. As portas permaneciam trancadas, as janelas seladas, e não havia sinal de socorro. O ar parecia pesar mais a cada segundo, e a sensação de desespero era palpável. Eu podia sentir no rosto das pessoas. Não havia mais fé ou esperança ali, apenas medo. Alguns tentaram negociar, implorar por misericórdia, mas a figura mascarada apenas observava, em silêncio, como se alimentasse daquele caos. Cada movimento parecia ser julgado, cada tentativa de fuga era uma prova de culpa. Eu me senti completamente impotente, como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. O pastor, que antes era a figura de liderança e orientação, agora estava encolhido no canto do altar, os olhos fixos no chão, evitando o olhar da figura. Ele parecia ter perdido toda a confiança que transmitia em suas pregações, e isso só aumentava o terror que todos sentíamos. Não havia mais líderes nem fiéis. Éramos apenas um bando de pecadores desesperados esperando por um destino que não conseguíamos prever. Um homem mais jovem, talvez tentando provar sua coragem ou simplesmente enlouquecido pelo medo, correu em direção à figura mascarada, gritando palavras de revolta. Mas antes que pudesse chegar perto, ele foi jogado para trás por uma força invisível, caindo pesadamente no chão. O impacto foi tão forte que o som ecoou pelas paredes e o jovem ficou imóvel, sem reação. A figura mascarada se virou lentamente, sem pressa, observando cada um de nós. "Ninguém pode fugir do seu destino", disse, quase como um sussurro que cortou o ar. E naquele momento, todos entenderam que não havia escapatória. A igreja, que antes era um lugar de esperança e redenção, tinha se transformado num tribunal sem saída, onde todos eram culpados e ninguém podia se esconder. A figura mascarada caminhava lentamente pelo corredor central, como um predador estudando suas presas. Cada passo parecia pesar toneladas, ecoando pela igreja, enquanto todos aguardavam, imóveis, pelo próximo julgamento. Eu mal conseguia respirar. O ar parecia estar preso no meu peito e minha mente tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Quem era aquela figura? Como sabia tanto sobre todos nós? Vocês vivem de aparência. O que mostram aqui não passa de um disfarce barato. A voz da figura ressoou cortante. Mas hoje, suas máscaras caem. Todos verão quem vocês realmente são. O próximo a ser julgado foi o próprio pastor. Eu nunca imaginei que o veria daquele jeito. Assustado, sem palavras, vulnerável. Ele sempre foi o pilar da igreja, aquele que todos admiravam e respeitavam. Mas a figura sabia mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. Pastor Carlos, quantas vezes usou a palavra de Deus para benefício próprio? Quantas vezes pediu doações para ajudar, mas encheu seus próprios bolsos? A figura disse, enquanto o pastor recuava, incapaz de responder. Era como se a máscara estivesse arrancando pedaço por pedaço da falsa santidade que ele sempre ostentou. Eu assistia à cena incrédulo. O pastor, que sempre nos exortava a sermos fiéis, estava agora de joelhos, exposto como um hipócrita. Ele tentou falar, mas as palavras saíam em murmúrios desconexos. A figura se aproximou ainda mais e pela primeira vez vi o pastor Carlos chorar, pedindo perdão, implorando para que aquilo acabasse. Mas o perdão não veio. A figura mascarada apenas observou enquanto o pastor se desfazia em lágrimas e súplicas vazias. E então, como se uma sombra densa o engolisse, ele caiu sem vida, deixando todos nós em silêncio. Era um aviso claro. Ninguém, nem mesmo o líder, estava acima do julgamento. O clima na igreja era de puro desespero. Com o pastor caído no altar, os fiéis se viam completamente desamparados. O que antes era um lugar de acolhimento e fé,
agora se tornara um campo de julgamento onde todos estavam condenados. As luzes pareciam mais fracas, como se até a igreja estivesse morrendo junto com seus frequentadores. A figura mascarada ergueu os braços, como se estivesse prestes a dar o veredicto final. O tempo de vocês acabou. Arrependimentos tardios não têm valor aqui. Agora, cada um receberá sua punição. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Era como se uma força invisível estivesse sugando a vida de cada um ali dentro. As pessoas caíam no chão, sufocando, lutando contra algo que não podiam ver. Alguns tentaram rezar, mas as palavras saíam em gritos de dor. Eu me encolhi em um canto, tentando me esconder, mas sabia que não havia onde escapar. Um a um, os fiéis caíam. O som de corpos batendo no chão misturava-se ao choro, aos gritos e ao silêncio aterrorizante que se seguia quando cada vida era tirada. Eu vi pessoas que conhecia desde criança caindo ali, no chão frio da igreja, sem nenhuma chance de redenção. Foi um massacre, um julgamento sem misericórdia. No meio daquele caos, a figura mascarada apenas observava, como se estivesse apreciando o espetáculo. E eu, que ainda conseguia me manter consciente, me dei conta de que aquilo não era apenas um julgamento. Era uma punição sem retorno, um acerto de contas que ninguém esperava. Quando o último suspiro ecoou na igreja, a figura desapareceu, sem deixar rastro. Ficamos ali, rodeados por corpos, num silêncio ensurdecedor que parecia nunca acabar. E foi então que eu entendi. Não era apenas um homem mascarado que nos julgou. O próprio diabo tinha vindo nos cobrar por nossos pecados, e ninguém havia saído ileso. Quando abri os olhos, tudo estava escuro e silencioso. A luz fraca dos vitrais da igreja mal iluminava o cenário devastador. Eu estava cercado por corpos. Todos os que eu conhecia estavam ali, sem vida. O ar estava gelado e o silêncio era quase insuportável. Eu me levantei com dificuldade, ainda atordoado pelo que tinha acontecido, tentando encontrar algum sinal de que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas era real. A igreja, antes cheia de vida e fé, agora parecia um túmulo. Eu me arrastei até a porta, que finalmente estava destrancada. Empurrei com força e a luz da lua invadiu o salão, revelando a cena macabra em detalhes ainda mais cruéis. Caminhei para fora, sentindo o vento frio no rosto, mas mesmo a brisa noturna não conseguia levar embora o peso do que tinha acontecido ali dentro. A cidade estava em choque quando descobriram o que tinha acontecido. A notícia se espalhou rápido e logo começaram as especulações. Quem era a figura mascarada? Como ele sabia tanto sobre todos? Alguns diziam que era apenas um homem louco, outros achavam que tudo não passava de um ritual macabro de alguma seita. Mas os rumores mais sombrios apontavam para algo ainda pior. Foi o diabo. Alguns sussurravam pelas esquinas, com o rosto pálido de medo. Ele veio pessoalmente punir os hipócritas, os falsos fiéis. A igreja foi lacrada. Ninguém mais ousou entrar. Para a cidade, aquele lugar havia se tornado amaldiçoado, um lembrete sombrio de que ninguém pode escapar do julgamento, especialmente quando se vive de aparências. O mistério sobre quem estava por trás dos julgamentos jamais foi resolvido. As autoridades nunca encontraram nenhum rastro da figura mascarada, e as câmeras da igreja estavam misteriosamente apagadas na noite do incidente. Tudo o que restou foram rumores, histórias contadas ao pé do ouvido e um medo que nunca desapareceu. Eu, o único sobrevivente, preferi me afastar de tudo, carregando comigo a memória daquela noite. Nunca contei para ninguém o que realmente vi, nem como consegui escapar. Talvez tenha sido sorte, talvez não. Mas uma coisa é certa, nunca mais olhei para a fé do mesmo jeito, porque naquela noite entendi que no final, todos seremos julgados. E o verdadeiro juiz pode ser muito mais aterrorizante do que jamais imaginamos. Nunca pensei que veria algo assim na minha vida. A irmã Clara sempre foi a alma mais bondosa do convento. Seu sorriso era um farol de esperança para todos que cruzavam as portas da igreja. Mas, de uns tempos para cá, algo mudou. A primeira coisa que notei foi o olhar dela, vazio, distante, como se estivesse em outro lugar. Não era o olhar da mulher que costumava consolar os fiéis com palavras doces. Começou com pequenos sinais, coisas que talvez só quem a conhecia bem conseguiria perceber. Durante as orações, às vezes ela murmurava palavras estranhas, algo que ninguém conseguia entender.
A sensação de desconforto se espalhava pela igreja. Os fiéis se entreolhavam, confusos, mas ninguém tinha coragem de dizer nada. Era como se um peso invisível pairasse no ar. Naquele domingo, tudo ficou pior. A irmã Clara subiu ao púlpito e começou seu sermão. Mas, ao invés de falar sobre amor e compaixão, suas palavras eram frias, quase ameaçadoras. Ela falava sobre medo, sobre a fúria divina, sobre um julgamento que parecia estar bem próximo. As pessoas se remexiam nos bancos, inquietas. Parecia que, de repente, estávamos todos sendo observados de perto. Os sermões da irmã Clara, que antes traziam paz, começaram a causar arrepios. Ela falava de punições e condenações com uma intensidade que não parecia dela. Era como se algo a estivesse controlando, puxando suas cordas como uma marionete. Cada vez que ela subia ao púlpito, eu sentia um frio na espinha, como se estivesse diante de alguém que já não era a mesma pessoa. O mais assustador não eram só as palavras, mas o jeito como ela nos olhava. Era um olhar pesado, que parecia atravessar a alma de quem estivesse à sua frente. Eu via as pessoas tentando evitar o olhar dela, como se estivessem com medo do que poderiam encontrar ali. A igreja, que antes era um refúgio de paz, agora parecia um lugar estranho, desconfortável. Os padres começaram a conversar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém ousava confrontar a irmã Clara diretamente, mas era evidente que algo precisava ser feito. Alguns dos mais velhos começaram a falar sobre eventos antigos, histórias de possessões e exorcismos que pareciam lendas distantes, mas que agora estavam voltando à tona. As pessoas pararam de vir às missas. O murmúrio nos corredores era constante. Será que é mesmo a irmã Clara? Tem algo errado com ela, eu sinto. E eu, que sempre a admirei tanto, comecei a ter medo de suas palavras e do que mais poderia vir a seguir. A tensão só aumentava, e parecia que todo mundo estava esperando que algo realmente ruim acontecesse. A igreja estava cada vez mais vazia, e aqueles que ainda vinham pareciam fazer isso por obrigação ou por um tipo de esperança de que as coisas voltassem ao normal. Mas ninguém ousava encarar a irmã Clara de frente, muito menos questionar o que estava acontecendo. Os padres começaram a se reunir em segredo. Eu ouvi algumas conversas no corredor, cochichos sobre algo que precisávamos descobrir. Um dos padres mais antigos, o padre Antônio, decidiu investigar. Ele passou a observar cada movimento da irmã Clara, como se tentasse encontrar algum vestígio do que ela tinha sido antes. Ele começou a vasculhar os registros antigos da igreja, buscando respostas em livros que falavam sobre possessões e exorcismos realizados ali, décadas atrás. Um dia, ele me chamou para conversar. Seu semblante estava sério, mais do que o habitual. Ele me mostrou uma página de um diário antigo, onde se falava sobre uma freira que, no passado, havia sido possuída por um espírito maligno. Os relatos eram perturbadores, quase inacreditáveis, mas parecia que o padre Antônio via ali um paralelo assustador com o que estávamos vivenciando. Algo está de volta, ele me disse, e aquilo me deu um arrepio que percorreu todo o corpo. Aquela noite foi a mais longa que já passei na igreja. Cada som parecia amplificado, cada sombra nas paredes parecia ganhar vida própria. Sabíamos que havia algo terrivelmente errado, mas ninguém estava preparado para enfrentar o que quer que estivesse lá. A situação chegou a um ponto insustentável, e o padre Antônio decidiu que era hora de confrontar a irmã Clara. Ele a chamou em particular, longe dos olhares curiosos dos outros padres e fiéis. Eu estava lá, escondido atrás da porta, e pude ouvir cada palavra. Ele começou perguntando sobre os sermões, sobre a mudança de comportamento. Ela não respondia, apenas olhava fixamente para ele com aqueles olhos vazios. Foi então que tudo desmoronou. O padre Antônio ergueu o crucifixo e, com a voz firme, ordenou que o espírito se manifestasse. Por um momento, a irmã Clara ficou imóvel, mas logo seus olhos reviraram e um sorriso macabro surgiu no rosto dela. A voz que saiu de sua boca não era dela. Era grave, sombria e carregava um ódio que parecia vir de outro mundo. Eu estou aqui para destruir tudo isso, disse o espírito através dela. Essa igreja, essas pessoas, eu vou acabar com tudo. A sala ficou gelada e eu senti um peso nos ombros, como se algo invisível me pressionasse contra o chão. O padre tentou resistir, mas era evidente que ele estava diante de algo muito maior do que ele imaginava. A irmã Clara riu, um riso que ecoou por toda a sala, e naquele momento soubemos que estávamos lidando com uma força que não podia ser subestimada.
Quando tudo pareceu ficar insuportável, a freira caiu de joelhos, respirando pesadamente, como se tivesse acabado de travar uma batalha interna. O padre Antônio recuou, chocado, e sabia que o que havia começado ali estava longe de terminar. Aquela manifestação era apenas o início do que estava por vir. Depois do confronto com o espírito, ficou claro que não podíamos mais ignorar o que estava acontecendo. O padre Antônio, embora abalado, decidiu que a única chance de salvar a irmã Clara e a igreja era tentar um exorcismo. Mas não era algo que poderia ser feito às claras. Os fiéis já estavam assustados demais, e se soubessem que uma freira estava possuída, isso poderia destruir de vez a confiança na igreja. Escolheram uma noite silenciosa, quando todos já haviam ido embora. Eu estava lá, junto com o padre Antônio e mais 2 padres, todos reunidos na pequena capela dos fundos, onde ninguém nos veria. A irmã Clara estava amarrada a uma cadeira, o rosto pálido e os olhos fixos em algum ponto distante, como se já não estivesse mais ali. O padre Antônio começou a rezar em latim, segurando o crucifixo firmemente. O ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado espesso e difícil de respirar. No início, a irmã Clara permaneceu em silêncio, mas conforme as orações aumentavam, seu corpo começou a se contorcer de um jeito impossível de assistir. Ela gritava palavras que não faziam sentido, uma mistura de línguas que ninguém conseguia entender. O som era ensurdecedor, uma mistura de dor e ódio que fazia a pele arrepiar. A sala parecia que ia explodir de tanta tensão, e por um segundo, eu achei que algo horrível fosse acontecer. E aconteceu. No auge do ritual, quando parecia que o padre Antônio estava conseguindo alguma coisa, a irmã Clara gritou com tanta força que os vidros das janelas trincaram. Em um piscar de olhos, ela desapareceu da cadeira, como se tivesse sido engolida pela escuridão. Ficamos ali, paralisados, encarando o vazio onde ela estava segundos antes. O silêncio era absoluto, e por um momento, ninguém ousou dizer uma palavra. Ela havia desaparecido, deixando apenas um vazio insuportável. O desaparecimento da irmã Clara deixou todos em choque. Tentamos seguir em frente, mas a igreja nunca mais foi a mesma. Os padres decidiram manter tudo em segredo, alegando que a irmã Clara havia saído em uma missão especial. Mas as pessoas sabiam que algo estava errado. A atmosfera estava diferente, pesada, e logo os eventos sobrenaturais começaram. Durante as missas, as velas se apagavam sozinhas, mesmo sem vento. Objetos sagrados se moviam sem que ninguém os tocasse. Os fiéis começavam a ouvir sussurros enquanto rezavam, palavras que não entendiam, mas que deixavam um arrepio na espinha. O crucifixo, antes símbolo de proteção, agora parecia um peso, como se não fosse mais capaz de afastar o mal que se instalou ali. Em um domingo, enquanto o padre Antônio realizava a missa, o cálice sagrado simplesmente caiu da mesa, como se fosse empurrado por mãos invisíveis. As pessoas gritaram, algumas saíram correndo e o caos se instalou. O som de risos ecoou pelo salão vazio, um riso que todos reconheceram, o da irmã Clara, ou o que restava dela. A partir daquele dia, a igreja se tornou um lugar de medo. Poucos ousavam entrar, e aqueles que ainda vinham o faziam apenas por uma obrigação religiosa, mas sem a fé que antes os guiava. A presença sombria parecia se fortalecer a cada dia, e o espírito, agora livre, continuava sua missão de destruir a igreja por dentro, começando pelos corações dos fiéis. Nunca imaginei que as coisas poderiam mudar tanto na pequena cidade onde cresci. Nossa igreja, antes um lugar de paz e conforto, virou um cenário de medo e incerteza. Tudo começou com o Padre Miguel, um homem carismático, dedicado e respeitado. Ele era o tipo de pessoa que parecia ter uma conexão direta com Deus, sempre com palavras reconfortantes e sermões que tocavam o coração. Mas, naquele domingo, algo estava diferente. Naquele dia, ele começou o sermão de um jeito estranho, falando sobre como a vida era frágil e como a morte poderia chegar a qualquer momento. As palavras dele me arrepiaram de uma forma que eu não conseguia explicar. Ele mencionou, de maneira vaga, um acidente de carro, dizendo algo como: "E se hoje fosse o seu último dia? E se uma curva inesperada tirasse sua vida?" Na hora, parecia apenas uma metáfora para lembrar a todos de viver bem.
Ninguém deu muita importância. Mas 3 dias depois, uma tragédia abalou a comunidade. Dona Marta, uma das fiéis mais devotas, sofreu um acidente terrível na estrada. Morreu na hora. A coincidência foi perturbadora, mas ainda assim, ninguém quis acreditar que o sermão do padre tinha alguma ligação com o que aconteceu. Algumas pessoas comentavam entre si sobre o sermão, meio nervosas, mas ninguém sabia ao certo o que pensar. O próprio Padre Miguel parecia abalado, quase como se soubesse que algo assim ia acontecer. Eu lembro de olhar para ele enquanto rezava, e havia um brilho nos olhos dele, uma mistura de tristeza e algo mais. Algo que eu não conseguia decifrar. Depois do acidente de Dona Marta, a igreja começou a ficar estranha. O clima de medo estava no ar, e mesmo assim, as pessoas continuavam indo às missas. Parecia que todos esperavam alguma resposta de Deus ou do próprio Padre Miguel, que cada vez mais se mostrava distante e pensativo. E então veio o segundo sermão. Desta vez, ele falou sobre doenças repentinas, sobre como o corpo pode falhar sem aviso. As palavras dele foram pesadas, como se estivessem impregnadas de uma verdade oculta. Eu senti um frio na espinha enquanto ele falava, e não fui o único. Todo mundo na igreja estava inquieto. Dias depois, seu Antônio, um homem saudável que nunca faltava a uma missa, foi encontrado morto em casa. A causa? Um infarto fulminante. Ninguém entendeu como aquilo poderia ter acontecido. E mais uma vez, o sermão do padre parecia ter previsto o que viria. A cidade ficou em pânico. Algumas pessoas pararam de ir à igreja com medo do que poderia acontecer, mas outras, por algum motivo que eu não entendia, continuaram a aparecer, como se o medo e a curiosidade os atraíssem ainda mais. Quanto a mim, eu estava cada vez mais convencido de que aquilo não era apenas coincidência. Havia algo errado com o Padre Miguel, algo que ia além da compreensão. Eu comecei a prestar mais atenção nele, a observar cada gesto, cada olhar, o jeito como ele parecia se deliciar com o pavor das pessoas, mesmo que tentasse disfarçar. A cada sermão, as mortes se tornavam mais bizarras e mais precisas. Os fiéis sussurravam entre si, com medo de serem os próximos. E eu não conseguia afastar a sensação de que o Padre Miguel sabia exatamente o que estava fazendo. As mortes continuaram, e o medo só crescia. Eu não conseguia parar de pensar nas palavras do Padre Miguel. Quanto mais eu tentava entender, mais me sentia preso em um mistério que ia além do que eu podia imaginar. Foi então que José, um dos fiéis mais antigos da igreja, decidiu investigar por conta própria. Ele era um homem de poucas palavras, mas sempre observador. Parecia ser o único que compartilhava da mesma desconfiança que eu sentia. José começou a seguir o padre, discretamente, sem levantar suspeitas. Eu não sabia exatamente o que ele estava procurando, mas confiava que ele encontraria algo. Depois de alguns dias, ele me chamou para conversar em particular. Nos encontramos na praça, longe de olhares curiosos, e ele começou a falar baixinho, quase sussurrando. Eu segui o padre, José disse com uma expressão séria, e encontrei algo que vai além de qualquer coisa que a gente já viu. Ele me mostrou algumas fotos e documentos que encontrou escondidos na sacristia. Eram coisas estranhas, símbolos, escritos antigos e até recortes de jornal sobre mortes misteriosas em outras cidades. José tinha certeza de que o Padre Miguel estava envolvido em algo muito sombrio. As evidências apontavam para um culto secreto que realizava sacrifícios humanos para prolongar a vida de seus membros. E pior, parecia que o padre era um dos líderes. Minha mente girava com a revelação. Como alguém que sempre consideramos um guia espiritual poderia estar envolvido em algo tão terrível? A cada nova descoberta, o medo aumentava, mas sabíamos que não podíamos simplesmente confrontá-lo sem provas mais concretas. Ainda assim, eu e José não podíamos ignorar o que estava acontecendo. Certo dia, José decidiu confrontar o padre. Fomos até a igreja quando não havia ninguém por perto. José mostrou as fotos e os documentos para o padre, esperando uma reação de surpresa ou negação. Mas o que vimos foi pior do que qualquer resposta. O padre não tentou se defender. Pelo contrário, havia um brilho estranho em seus olhos, um sorriso discreto que confirmava tudo. Ele estava ciente de cada morte e, de alguma forma, parecia gostar do que fazia. Vocês não entenderiam, ele disse com calma, quase como se estivesse nos dando um sermão. Há sacrifícios que precisam ser feitos, para o bem maior.
Antes que pudéssemos reagir, o padre Miguel simplesmente se afastou, como se o confronto não tivesse importância. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Ele havia desaparecido sem deixar rastros. Ninguém o viu sair e todos os seus pertences ainda estavam na igreja. A polícia foi chamada, mas não encontrou nada que indicasse para onde ele tinha ido. A comunidade ficou ainda mais abalada. Os sermões pararam e, com eles, as mortes. As pessoas voltaram a se sentir seguras, mas a sombra do que havia acontecido ainda pairava sobre todos nós. A igreja foi fechada e muitos nunca mais voltaram, com medo de que a presença do padre pudesse, de alguma forma, ainda estar por ali. Eu e José continuamos nossas vidas, mas não conseguíamos esquecer. De vez em quando, eu me pegava olhando por cima do ombro, como se esperasse vê-lo em algum lugar, observando. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto, se continuava com seus cultos em outro lugar ou se simplesmente desaparecera do mundo. A única certeza era que Padre Miguel havia marcado nossas vidas para sempre. E de vez em quando, ao passar pela igreja abandonada, eu sentia uma presença estranha, uma sensação de que tudo aquilo ainda não tinha acabado. O medo continuava e o mistério nunca foi resolvido. A cada passo que eu dava, sentia como se ele estivesse nos observando de longe, pronto para começar tudo de novo em outro lugar. Eu não sou muito de ir à igreja, mas naquela manhã tudo parecia diferente. As ruas estavam lotadas e havia um burburinho que eu nunca tinha visto antes. O motivo? Uma estátua nova que tinha aparecido do nada no altar da igreja da nossa cidade. Ninguém sabia direito quem tinha doado, mas o boato era que um benfeitor anônimo tinha trazido a imagem do santo, que parecia mais real do que qualquer outra que a gente já tinha visto. Quando eu cheguei lá, a igreja estava lotada, cheia de gente de todas as partes. A estátua do santo, com uma expressão quase viva, estava posicionada bem no centro do altar. Parecia que seus olhos seguiam quem passava, um detalhe que deixou muita gente arrepiada, mas ninguém falava nada. Ao contrário, estavam todos hipnotizados pela beleza da imagem. E foi nesse dia que tudo começou. A primeira pessoa a ser abençoada foi Dona Iraci, uma mulher simples, que já estava com a saúde debilitada há anos. Quando ela se aproximou da estátua, mal conseguia andar. Mas, de repente, após tocar na imagem, ela se levantou com uma disposição que ninguém acreditava. Os fiéis começaram a gritar, uns choravam, outros faziam o sinal da cruz. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Era um milagre que todo mundo esperava, e isso era só o começo. Os milagres não paravam. Cada dia era uma história nova. Um cego que voltou a enxergar, um jovem que se recuperou de uma doença terminal, um pai de família que conseguiu emprego depois de anos desempregado. Era como se a estátua tivesse um poder sobrenatural, algo que ninguém conseguia explicar. Mas eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. As pessoas que recebiam essas bênçãos de uma hora para outra mudavam de comportamento. Uma senhora que sempre foi calma começou a brigar com todo mundo, até com os filhos. Um homem que antes era super religioso largou a família e começou a agir como se tivesse perdido a cabeça. Ninguém queria ligar os pontos, mas eu sabia que tinha algo muito errado acontecendo. E quanto mais a gente ignorava, pior ficava. Lembro que uma das famílias mais tradicionais da cidade, os Morais, recebeu uma bênção especial. A filha deles, que estava doente, se curou depois de visitar a igreja. No começo, foi uma festa, mas logo depois, a menina começou a ter pesadelos terríveis e ataques de fúria que ninguém conseguia controlar. E não foi só ela. Vários outros começaram a relatar tragédias e mudanças de comportamento que eram impossíveis de ignorar. Eu sentia que a estátua não era o que parecia ser. Era como se os milagres viessem com um preço, algo que a gente ainda não tinha compreendido. Mas na ânsia de resolver nossos problemas, todo mundo preferia fechar os olhos. A fé que antes trazia esperança agora começava a alimentar o medo, mas a gente só ia perceber isso tarde demais.
Eu nunca fui de acreditar cegamente nas coisas, e acho que o padre da nossa igreja, o padre Francisco, também não. Ele estava sempre com um olhar desconfiado, como se a estátua o incomodasse de alguma forma. Não demorou muito para ele começar a investigar, tentando entender de onde aquela imagem tinha vindo e como ela conseguia realizar tantos milagres em tão pouco tempo. Numa tarde, depois da missa, o padre chamou alguns de nós para uma conversa. Ele falou que, depois de observar a estátua por dias, sentia que havia algo muito errado. Segundo ele, o que estava acontecendo ali não era um milagre, mas uma farsa. Ele disse que os milagres genuínos trazem paz, mas o que ele via eram pessoas mudando, ficando agressivas, paranoicas, como se estivessem sendo manipuladas. O problema é que ninguém queria ouvir. Quem, em sã consciência, deixaria de acreditar num santo que fazia milagres? As pessoas começaram a falar que o padre estava ficando louco, que ele era invejoso por não conseguir atrair tanta fé quanto a estátua. Os boatos correram rápido e o padre se tornou um alvo. Naquela noite, ele teve um pesadelo terrível. Disse que sonhou com a estátua ganhando vida e se transformando em algo horrível. No sonho, a estátua tinha olhos vermelhos e um sorriso maléfico, sussurrando que se alimentava da fé das pessoas, roubando suas almas pouco a pouco. Ele acordou suando frio, convencido de que precisava fazer alguma coisa, mas estava sozinho. Eu mesmo vi o pavor nos olhos dele quando tentou me contar, mas, assim como todo mundo, eu não quis ouvir. Foi então que algo estranho aconteceu com uma das jovens mais devotas da cidade, a Clara. Ela era o tipo de pessoa que ia à igreja todo dia, sempre em busca de um milagre ou uma resposta divina para os problemas da vida. Mas naquela semana, Clara encontrou algo que mudou tudo. Ela descobriu um antigo livro na biblioteca da igreja, coberto de poeira, que falava sobre a origem da estátua. O livro descrevia um santo falso, uma imagem que não representava a luz, mas sim um espírito maligno que se disfarçava para enganar os fiéis. Segundo o texto, essa entidade se alimentava da fé cega das pessoas, ganhando força com cada milagre realizado, mas que os milagres vinham com um preço terrível. A cada bênção, a estátua sugava um pouco mais da vida e da sanidade de quem recebia. Clara, apavorada, tentou contar para o padre e para os moradores, mas ninguém deu atenção. Ela foi tratada como louca, acusada de querer destruir a fé da comunidade. Para piorar, um novo milagre aconteceu durante uma das missas. A estátua começou a chorar lágrimas de sangue, algo que deveria ser um sinal divino, mas que para Clara era o aviso de que o pior ainda estava por vir. A multidão, ao invés de se afastar, foi tomada por uma mistura de fascínio e medo. As lágrimas eram vistas como um presente sagrado, mas para Clara e o padre, aquilo era a prova de que algo demoníaco estava entre nós. Mas o aviso deles foi em vão, e a estátua, cada vez mais poderosa, continuava atraindo multidões que não faziam ideia do perigo que corriam. A situação estava ficando insustentável. O padre Francisco, a essa altura, já não sabia mais o que fazer para alertar as pessoas. A cada dia que passava, ele via mais fiéis se transformando, perdendo a paz, brigando entre si. As tragédias se acumulavam e as mortes inexplicáveis começaram a virar assunto da cidade, mas ainda assim, ninguém conectava os pontos com a estátua. Foi numa noite, depois de mais um ataque de fúria de um dos fiéis, que o padre decidiu agir. Juntou algumas poucas pessoas que ainda confiavam nele, incluindo a Clara, e preparou um ritual de exorcismo. Eles estavam decididos a enfrentar o mal que agora já não era mais apenas uma suspeita. A estátua precisava ser destruída e o plano era tentar quebrá-la antes que mais alguém pagasse o preço. Quando entramos na igreja naquela madrugada, o ambiente parecia mais pesado que o normal. As velas tremulavam sem vento e o ar estava carregado. O padre começou a rezar em voz alta e a cada palavra parecia que a estátua se movia, como se estivesse se contorcendo de raiva. Foi quando tudo desandou. Uma força invisível jogou o padre no chão, fazendo-o gritar de dor. As velas se apagaram e uma risada sombria ecoou pela igreja, como se o próprio inferno estivesse se manifestando ali.
Tentamos quebrar a estátua com marretas, mas parecia que era feita de algo indestrutível. Clara gritou que era preciso continuar, que a fé de todos ali era a única coisa que poderia enfraquecer a entidade. Mas foi em vão. Cada golpe que dávamos parecia nos enfraquecer, e um por um fomos sendo atacados por uma força que não víamos. Alguns começaram a sangrar, outros desmaiaram. E eu senti um frio tão intenso que parecia que minha alma estava sendo arrancada. No fim, saímos de lá aos pedaços. Vimos o padre se contorcendo no chão com um olhar que jamais vou esquecer. E a estátua, intacta, permanecia lá, com aquele sorriso que parecia zombar de todos nós. Depois daquela noite, a igreja foi fechada. Ninguém mais ousava entrar, e os poucos que tentaram acabar com a estátua pagaram com a vida ou perderam a sanidade. Os relatos de mortes brutais e surtos de loucura foram suficientes para afastar até os mais devotos. A cidade, que antes fervilhava de esperança, agora vivia em silêncio, com as janelas fechadas e o medo estampado no rosto de cada morador. Eu me lembro de ver Clara pela última vez antes dela desaparecer. Ela estava diferente, com olheiras profundas e uma expressão perdida. Ela dizia que conseguia ouvir sussurros à noite, que o demônio da estátua ainda a perseguia em sonhos, tentando arrancar sua fé de qualquer jeito. O padre, que outrora era o pilar da nossa comunidade, se isolou, vivendo atormentado por visões e pesadelos que nunca paravam. A estátua foi finalmente removida, mas ninguém sabe para onde foi levada. A cidade, tentando esquecer, se recusava a falar sobre o que aconteceu ali. Mas, mesmo com ela longe, os efeitos continuaram. Alguns moradores enlouqueceram, outros se mudaram, e as histórias de sussurros e visões ainda rondam os mais antigos. O último rumor que ouvi dizia que a estátua havia reaparecido em outra cidade, num novo altar, atraindo mais uma vez as pessoas com suas promessas de milagres. E eu, que vi de perto o que ela é capaz de fazer, só espero que quem a encontre tenha coragem de destruir o mal antes que ele consuma mais vidas. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos e trabalho como designer gráfico. Minha vida é bem comum, pelo menos na maior parte do tempo. Mas o que vou contar agora não tem nada de comum. Vou te falar sobre uma noite que mudou minha vida. Talvez tenha sido a pior decisão que já tomei. E se você estiver achando que essa história vai terminar bem, eu já te adianto que não. Era um sábado à noite quando tudo começou, uma noite que parecia normal, mas que me levaria para um lugar onde coisas que eu jamais pensei que fossem reais se tornaram possíveis. Eu e meus amigos, Diego e Rafael, sempre tivemos um gosto peculiar por mistérios e lugares assombrados. A gente costumava explorar lendas urbanas e, volta e meia, acabava em lugares abandonados, tentando desvendar o que as pessoas diziam ser paranormal. A ideia dessa vez partiu de Diego, como sempre. Ele sugeriu que a gente fosse até uma igreja abandonada, um lugar no interior do Paraná, perto de uma cidadezinha que quase ninguém conhece. Dizem que, há muitos anos, coisas estranhas aconteciam lá, cultos estranhos, desaparecimentos, essas coisas que ninguém nunca prova, mas que todo mundo adora contar. O mais bizarro foi o que Diego trouxe junto com ele, um tabuleiro Ouija. Sim, aquele famoso tabuleiro que dizem ser capaz de abrir portais e permitir que espíritos falem com os vivos. Eu sempre fui cético com essas coisas, mas confesso que, naquela noite, senti um frio na espinha só de ver o tabuleiro na mochila dele. Vai ser tranquilo, ele disse. A gente faz umas perguntas, se divertir um pouco e depois vai embora. Mal sabia ele que, uma vez lá dentro, nada seria tranquilo. A viagem até a igreja foi estranha. O clima parecia pesado, e as estradas de terra escuras e estreitas só deixavam tudo ainda mais assustador. Eu, Diego e Rafael quase não falamos durante o caminho, como se algo nos dissesse para desistir, mas seguimos em frente. Quando chegamos, a igreja estava em ruínas, do jeito que os boatos diziam. As janelas estavam quebradas, o telhado caindo aos pedaços, e o silêncio era quase ensurdecedor.
Era como se o tempo tivesse parado ali. Entramos com lanternas e colocamos as velas que havíamos trazido em alguns pontos estratégicos. O lugar tinha um ar pesado, difícil de explicar. Cada passo ecoava pelas paredes, e o cheiro de mofo tomava conta do ambiente. O altar, que ainda estava de pé, parecia nos observar. Confesso que, por um momento, pensei em sugerir que a gente fosse embora, mas o Diego parecia tão empolgado que deixei para lá. Sentamos no chão, bem no meio da igreja, e Diego tirou o tabuleiro da mochila. "Vamos começar", ele disse, e, sem mais nem menos, acendeu as velas ao redor. Colocamos nossos dedos na planchete e começamos a fazer perguntas. No início, nada aconteceu, apenas o silêncio da noite e o som distante de grilos. Mas, depois de alguns minutos, o tabuleiro começou a se mover. Lento, suave, mas com uma força estranha que não vinha de nenhum de nós. "Vocês estão mexendo?", perguntei, tentando soar mais calmo do que realmente estava. Rafael balançou a cabeça, e Diego parecia concentrado demais para brincar. A planchete começou a formar palavras, mensagens sem sentido. Mas então, algo aconteceu. Um som forte ecoou do altar, como se algo tivesse caído lá. Diego olhou para mim, assustado. "O que foi isso?" Antes que alguém pudesse responder, uma pedra caiu do teto e acertou o tabuleiro em cheio, quebrando o clima de tensão e um pânico completo. Nós não pensamos duas vezes. Saímos correndo da igreja como se nossas vidas dependessem disso. E talvez realmente dependessem. No caminho de volta para casa, ninguém falou uma palavra. A adrenalina ainda corria pelas nossas veias, e o som da pedra caindo ainda ecoava na minha cabeça. Era como se estivéssemos tentando processar o que tinha acontecido naquela igreja abandonada. Será que era tudo uma coincidência? Uma peça pregada pela nossa imaginação? Eu não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa: algo estava errado ali. Chegamos em casa exaustos, cada um foi para o seu canto, tentando esquecer aquela noite bizarra. Mas eu não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o altar, ouvia o barulho da pedra caindo e sentia aquele frio na espinha. Tentei me convencer de que estava tudo bem, mas a verdade é que algo não estava certo. No dia seguinte, Diego e Rafael decidiram voltar à igreja. Eu não quis ir, disse que estava ocupado, mas a verdade é que não tinha coragem. "A gente precisa pegar o tabuleiro, mano", Diego insistiu. "Não podemos deixar aquela coisa lá." Eu sabia que era uma péssima ideia, mas eles estavam determinados. Eles foram e me mandaram mensagens logo depois, dizendo que algo ainda mais estranho tinha acontecido. Quando Diego e Rafael chegaram na igreja, o lugar parecia o mesmo de antes, exceto por um detalhe: o tabuleiro tinha desaparecido. Não estava mais lá onde o havíamos deixado na noite anterior. E, o mais estranho, as velas que acendemos ainda estavam queimando, como se não tivessem apagado em nenhum momento. Diego me ligou imediatamente. "Cara, você não vai acreditar no que a gente viu aqui", disse ele, com a voz trêmula. Ele me contou sobre o desaparecimento do tabuleiro e como as velas continuavam acesas. Eu fiquei sem saber o que dizer. Aquilo não fazia sentido. Era como se algo ou alguém tivesse continuado a sessão durante a noite. Nesse momento, percebi que não era apenas a nossa imaginação pregando peças. Algo de muito real estava acontecendo. "Felipe, isso aqui não acabou, velho. Acho que mexemos com algo que não deveríamos", Rafael falou no fundo da ligação. O medo na voz dele era evidente. Diego, com um jeito despreocupado de sempre, ainda tentou brincar. "Cara, se você curtiu essa loucura, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso aqui é só o começo." Ele riu, mas eu sabia que, no fundo, ele também estava assustado. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu sentia como se estivesse sendo observado. Não importava onde eu estivesse, aquela sensação não me deixava em paz. Sons esquisitos à noite, sombras que eu via de canto de olho. E pior, eu comecei a sonhar com a igreja. Toda noite, o mesmo pesadelo. Eu estava de volta lá, no altar, mas dessa vez algo me observava da escuridão.
Diego e Rafael também relataram coisas bizarras. A televisão ligava sozinha na casa de Rafael, enquanto Diego dizia que via vultos nos corredores. O pior, no entanto, aconteceu comigo. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som vindo da minha sala. Fui checar e, no meio da mesa de centro, estava o tabuleiro Ouija que tinha desaparecido. Eu juro que o deixamos na igreja, e Diego e Rafael juram que não pegaram de volta. Mas lá estava ele, intacto, como se estivesse me esperando. Desde então, não consegui mais dormir direito. Cada ruído, cada sombra me deixava em alerta. O mistério da igreja e do tabuleiro nunca foi resolvido. Até hoje, eu não sei o que exatamente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: tem coisas que a gente simplesmente não deve mexer. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e trabalho como analista de TI em Curitiba. Hoje, vou contar uma das histórias mais assustadoras que já vivi, e te garanto, não foi nada fácil passar por aquilo. Tudo aconteceu em um fim de semana que deveria ser tranquilo, mas que acabou virando um verdadeiro pesadelo. Se eu soubesse que aquele dia ia terminar com a gente fugindo de uma igreja cheia de pessoas estranhas nos perseguindo, eu jamais teria aceitado o convite de Mateus e Diego para explorar aquela floresta. Mas a curiosidade foi maior, e nós três acabamos nos metendo em algo que até hoje me dá calafrios só de lembrar. Tudo começou quando Mateus, que tinha acabado de se mudar para uma casa perto de uma área mais isolada, me chamou para dar uma volta. Ele disse que a floresta ali perto era cheia de trilhas legais, e que a gente podia passar o tempo explorando. Eu e Diego, sempre prontos para uma aventura, topamos na hora. A tarde estava agradável, com o sol escondido entre as nuvens, e o clima era perfeito para uma caminhada. Depois de caminhar um bom tempo, a gente percebeu que tinha se afastado bastante da trilha principal. Tentamos voltar, mas a sensação de estarmos perdidos começou a crescer. Foi aí que avistamos, entre as árvores, uma construção antiga que parecia uma igreja. A igreja parecia abandonada, com as paredes desgastadas e janelas quebradas. Mateus sugeriu que a gente fosse ver de perto, e apesar de sentir um arrepio na espinha, decidi seguir junto. Afinal, o que poderia dar errado, né? Diego, sempre mais ousado, foi o primeiro a chegar perto e empurrou a porta de madeira, que fez um rangido assustador ao abrir. Quando entramos, a primeira coisa que sentimos foi o cheiro de mofo. O lugar estava praticamente em ruínas, mas o mais estranho não era o estado do prédio. Eram as pessoas lá dentro, sentadas nos bancos, em total silêncio, como se estivessem esperando por algo. Os três trocamos olhares confusos, mas seguimos em frente, andando devagar pelo corredor central. As pessoas pareciam muito pobres, usando roupas gastas e sujas, mas o que mais incomodava era o fato de ninguém dizer uma palavra. Todas as cabeças estavam abaixadas, como se estivessem rezando ou meditando. Só que, ao chegarmos mais perto, percebi algo ainda mais perturbador. Os olhos delas estavam fixos em nós. A sensação de desconforto aumentava a cada segundo, e eu senti meu coração disparar. Naquele momento, eu soube que era hora de sair dali, mas a curiosidade e o medo me mantinham preso no lugar. Foi então que Mateus, sussurrando, sugeriu que a gente desse meia volta e fosse embora antes que algo pior acontecesse. A gente mal começou a dar os primeiros passos em direção à porta quando tudo ficou ainda mais esquisito. As pessoas, que até então estavam sentadas em silêncio, começaram a se mexer, lentamente levantando as cabeças. Os olhares se tornaram ainda mais intensos, e eu podia sentir como se aquelas pessoas estivessem nos julgando, ou pior, nos esperando para algo que eu não queria descobrir. Mateus, sempre mais corajoso, tentava disfarçar o nervosismo, mas eu conseguia ver que ele também estava assustado. Diego olhava para os lados, já impaciente, pronto para correr, e foi exatamente o que a gente fez. Assim que chegamos perto da porta, algo me fez olhar para trás, e o que eu vi me deixou paralisado por um segundo. As pessoas tinham se levantado dos bancos e estavam vindo na nossa direção, mas de uma forma lenta e estranha, como se estivessem em transe. Corre! Gritei, sem pensar duas vezes.
E foi o que fizemos. Saímos da igreja correndo o mais rápido que podíamos, ouvindo os passos das pessoas ecoando atrás de nós. Era como se o ar estivesse mais pesado, dificultando nossa fuga, e o medo crescia cada vez mais. Mas, por algum motivo, eles não correram atrás de nós. Ficaram parados à porta da igreja, apenas observando. A imagem daquelas pessoas nos encarando, com expressões vazias e hostis, ficou gravada na minha mente. Não importava o quanto a gente corresse, eu sentia que aqueles olhos ainda estavam em cima da gente. Correndo pela floresta, sem rumo, a gente só queria sair de perto daquela igreja e daquelas pessoas. A sensação de estarmos sendo observados não diminuía, mesmo depois de nos afastarmos bastante. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dos meus próprios passos misturados à respiração pesada dos meus amigos. Depois de alguns minutos que pareceram horas, finalmente avistamos um posto de gasolina no meio do nada. Chegamos lá ofegantes e suados, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. O alívio por estar em um lugar mais seguro foi imediato, mas o medo ainda estava presente. Entramos no pequeno posto e nos aproximamos do atendente, que nos olhou com uma expressão séria. "Vocês estão perdidos?" perguntou ele, com a voz rouca e desinteressada. "Mais ou menos. A gente veio por uma trilha na floresta e acabou se perdendo, mas encontramos uma igreja estranha lá dentro", respondi, tentando soar calmo, mas falhando miseravelmente. O homem, com um olhar sombrio, apenas balançou a cabeça e apontou para uma estrada do outro lado do posto. "Sigam por ali. É o único caminho de volta." Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. O atendente parecia saber exatamente do que estávamos falando, mas não quis dar mais detalhes. Sem questionar, decidimos seguir a dica e continuar pela estrada indicada. Mas algo me dizia que aquilo estava longe de acabar. Enquanto caminhávamos pela estrada indicada pelo atendente do posto, o medo ainda nos acompanhava. O silêncio era quase ensurdecedor, e por mais que estivéssemos em uma estrada, a sensação de estarmos sendo observados permanecia. Eu olhava para os lados constantemente, esperando ver alguma coisa saindo das sombras, mas tudo que via era a escuridão da floresta ao redor. De repente, as luzes de um carro apareceram à nossa frente. Quando ele se aproximou, vimos que era uma viatura da polícia. Aliviados, acenamos para o carro, que parou ao nosso lado. O policial desceu do veículo, um homem de meia idade, com uma expressão que parecia misturar curiosidade e preocupação. "O que vocês estão fazendo aqui a essa hora?" ele perguntou, com um tom sério. Contamos rapidamente o que havia acontecido, desde a floresta até a igreja. O policial ouviu tudo com atenção, sem interromper, e quando terminamos, ele deu um longo suspiro. "Vocês não deviam ter entrado naquela igreja", disse ele, balançando a cabeça. "Esse lugar tem uma história complicada. Há muito tempo, diziam que bruxas faziam rituais naquela área. As pessoas evitam passar por lá até hoje. A revelação nos pegou de surpresa. Bruxas. Não era possível que estivéssemos no meio de algo assim. O policial nos ofereceu uma carona de volta para casa, e não pensamos duas vezes antes de aceitar. Durante o trajeto, ele continuou contando sobre os mistérios daquela região e nos alertou para nunca mais voltar lá. Enquanto o carro seguia pela estrada, eu ainda tentava processar tudo que o policial havia dito. Bruxas. Pessoas desaparecidas. Parecia coisa de filme, mas eu não conseguia ignorar a sensação de que tudo aquilo era real. O silêncio no carro era pesado, e meus amigos estavam tão assustados quanto eu. "Se eu fosse vocês, ficaria longe dessa área", disse o policial, com um tom de voz grave. "Muitos já desapareceram por lá e nunca foram encontrados. Alguns dizem que as bruxas ainda fazem rituais à noite, esperando novas vítimas." Essa última frase me deixou arrepiado. Quando finalmente chegamos à casa de Mateus, agradecemos ao policial e saímos do carro, aliviados por estar de volta em um lugar seguro. Mas algo dentro de mim dizia que essa história ainda não tinha acabado. Olhei para Mateus e Diego e, tentando quebrar o clima tenso, disse: "Se vocês curtiram essa história, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo. E quem sabe, se a gente voltar lá um dia,
Vocês vão ser os primeiros a saber. Apesar do tom brincalhão, eu sabia que nunca mais voltaria àquele lugar. O mistério daquela igreja e das pessoas que nos seguiram ficaria comigo para sempre.